Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meus queridos, nós estamos nessa empreitada maravilhosa, não é verdade? Essa empreitada, uma coisa que vale a pena, algo que vale a pena. Algumas coisas aqui na terra valem a pena mais do que outras, e algumas coisas valem a pena eternamente, que é o caso do que nós estamos fazendo. Mas eu acho que ser médico e cuidar de doentes é uma coisa que vale a pena. Não é uma coisa que nos conduza para a vida eterna, não é isso. Mas vale a pena também. Outras coisas não. Por exemplo, ficar rico vendendo droga, não vale a pena. Ficar rico roubando ou desviando dinheiro, não vale a pena, entendeu? Trabalhar, vale a pena, é honroso. Algumas coisas valem a pena. E o que nós estamos fazendo, eu tenho certeza que muitas vidas são edificadas, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então vamos hoje quero ler Gênesis 28, 1 a 10. Lê comigo, vamos lá. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú ouviu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filho de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Então, nós estamos aqui de novo falando a respeito da esposa. Veja bem, com certeza não está dizendo que Isaque odiava aquelas mulheres e que Isaque achava que aquelas mulheres não prestavam, etc. Não é isso não, queridos. Não é isso não. Pode ficar certo que não é isso. A questão é uma questão de aliança, de pensamento. É uma questão de Deus. De Deus. É uma questão de obediência. Porque o Isaque sabia que a mulher sábia edifica sua casa, e que a casa depende dessa mulher. Entendeu?
a rainha do lar, a esposa, a mãe. Essa mulher é de suma importância. Você diz, mas atualmente a mulher é desprezada. Será que ela é desprezada ou ela mesma se autodespreza a tal ponto de ela achar que ela não é importante, a não ser lá fora, trabalhando para fora? Porque a criança quer o colo da mamãe. A criança quer o peito da mamãe. A criança conhece o cheiro da mamãe. Agora, atualmente, as crianças conhecem outros cheiros. É a escolinha, é o berçário, não sei o quê. Tenha dó. Tenha dó. Olha, Jacó, vai lá nessa família. Você vai lá. Quero que você me obedeça, Jacó. Esaú escutou a conversa. Esaú se vingou do pai e da mãe. Ele queria se vingar do pai e da mãe. Conseguiu. Ele ouviu isso, ele virou as costas, já saiu, foi lá nos descendentes. Você lembra aquela história de Abraão que teve um filho com Agar? Pôs o nome de Ismael. Esse Ismael teve 12 príncipes, 12 filhos príncipes. Então, ele foi lá nessa geração que ficou à parte. Ele pegou a mulher de lá e trouxe para ele. A intenção dele, magoar pai, magoar mãe. Intenção. O problema essa questão é profunda. Alguém diz, de boa intenção o inferno está cheio. Quem falou isso? Quem falou isso? Não tem nenhum bem intencionado lá no inferno. Os bem intencionados buscam a Deus. Eles buscam a Deus. A pessoa bem intencionada é aquela que sabe pedir perdão, entendeu? Lá no inferno estão os mal intencionados, que fazem uma coisa falando outra. O Jacó era bem intencionado, ele tinha intenção de obedecer o pai. O Esaú era mal intencionado, e o pai dele o amava tanto, mas isso para ele não tinha importância. Ele ficou com raiva do pai e nunca mais mudou, nunca mais. Alguns itens aqui que eu estou observando. Jacó, naquele dia que ele saiu, como diz o versículo 10, diz que Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã, aonde estava o tio dele. Aquele dia Jacó começou uma jornada longa, difícil. Ele teve que dormir, ele fez um travesseiro de pedra, porque ele não tinha nada. Ele levou uma sacolinha com alguma comida para não morrer de fome e água. Foi com a roupa do corpo, aquele rapaz. Mas aquela noite, quando ele dormiu, ele teve um sonho, havia uma escada que subia ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. E quando ele acordou, ele disse, esse lugar aqui é tremendo demais. Aquele lugar chamava Luz. Ele disse, não vai ser Luz mais, vai ser Betel, casa de Deus. Deus estava nesse lugar, eu não sabia. Porque ele achava que Deus não estava seguindo com ele. Estava dando tudo errado para ele. O irmão disse que ia matá-lo. Ele teve que sair de casa e deixar as pessoas que ele amava, a mãe, o pai. Ele estava indo para um lugar, além de ir sozinho, estava indo para um lugar totalmente desconhecido. Ele estava profundamente ferido. Ele disse, Deus esqueceu de mim, eu estou tão ferido. Deus esqueceu de mim. Com certeza Deus esqueceu de mim. E quando ele teve aquele sonho, ele percebeu, Deus não esqueceu de mim. Deus estava comigo, eu não sabia. Que coisa tremenda. Então essa caminhada foi feita assim. Quando ele foi, Deus estava com ele. Quando ele voltou 20 anos depois, já tinha
família e era rico. Quando ele voltou, antes de atravessar o val de Jaboque, um ribeiro, ou um córrego, ele teve um encontro com Jesus. Foi uma luta a madrugada inteira. E Jesus deu uma espadachada na junta da perna dele e ele ficou manco pro resto da vida. Aquilo ali é chamado Peniel. Ele teve um encontro face a face com Deus. E aquilo ali era Jesus que estava lutando com ele. O anjo de Deus era Jesus. E Jesus disse: eu vou embora. E ele grudou nos pés daquele anjo e disse: você só pode ir embora depois que me abençoar. Jacó era persistente. E ele o abençoou e foi embora. Jacó atravessou o val de Jaboque, foi se reencontrar com seu irmão. Né? Você conhece essa história. Esaú e Jacó. O que aconteceu? Muito bem, então Jacó começou uma peregrinação difícil. E lá na casa do tio dele foi muito difícil. O casamento ele pagou 14 anos pela Raquel. Porque ele pagou, ele disse, fez um negócio com o sogro, disse: eu trabalho 7 anos pela Raquel, sua filha, você me dá ela por mulher. Depois dos 7 anos, eles fizeram a festa do casamento, e o sogro deu, e ele, sem luz, sem nada, escuro, não percebeu, não era Raquel, era Leia ou Lia. No amanhecer ele já veio na fumaça brigar com o sogro. Eu trabalhei 7 anos pela Raquel e não pela Lia, ou pela Leia. Aí o seu sogro disse: mas aqui não, a gente não pode dar a filha mais nova primeiro. Fique mais 7 anos trabalhando para mim e eu te dou a outra. Então ele gastou 7 anos trabalhando pelas esposas dele. Jacó foi muito sofrido, mas ele conseguiu vencer. Ele teve 12 filhos de uma filha. Jacó tem uma história linda. Ali começa a multiplicação. E quando o Isaac abençoa Jacó, Isaac não diz: a minha bênção eu te dou. Isaac disse assim: leve a bênção do meu pai Abraão, do seu vô, leve a bênção do seu vô com você. Você vai ser multiplicado. Que Deus multiplique você. Que Deus te faça prosperar. Que Deus te abençoe. O Deus de Abraão. Era o mesmo Deus dele, do Isaac. Mas o Isaac foi lá em Abraão. Jacó, meu filho, nós temos uma linha de conduta, nós temos uma história, meu filho. Deus nos chamou, nós temos que honrar a Deus. Você pode ter certeza que Deus vai honrar a gente. Confie. Assim aconteceu com o Jacó. Agora, achei interessante que Jacó, diz o texto aqui, que Jacó obedeceu o pai, obedeceu a mãe. Filho obediente. Hoje às vezes o filho acha que é brega obedecer o pai e a mãe. Aliás, ninguém fala: papai, a bênção. Papai, me abençoe. Não, é você, pai. Até logo, tchau, bom dia. Você fala: mas isso é bobeira. Então, se é bobeira, então por que não faz? Não faz porque não acha que é bobeira. É humilhante para o filho dizer: papai, o senhor me abençoa? A gente fala: benção, pai, benção, mãe. Quer dizer, está pedindo a bênção do pai e da mãe. Papai, o senhor, mamãe, a senhora. Acabou. Acho que nem Deus eles chamam mais de Senhor. Eu já cantei música aí, gospel, chamando Deus de você. Tudo bem, vamos rebaixando, né? Vamos rebaixando. Não estou falando que Deus deve ser tratado como uma entidade intocável. Não estou falando isso, não. O respeito não significa que a pessoa seja intocável. Isso é questão da justiça, é assim. Você não pode, uma mulher não pode entrar em Brasília se não for de vestido, na Casa de Leis de Brasília, do Senado. Entretanto, o homem pode tirar o paletó, pôr na cadeira e sair para fazer bobagem, roubar e destruir e tomar o dinheiro do povo e mandar para fora do país. Então a roupa não diz nada. Não é isso que eu estou falando, você está entendendo o que é. É uma questão da alma. Ele obedeceu ao seu pai e à sua mãe. Pronto, acabou. E a Bíblia promete que o filho obediente será abençoado. O filho desobediente não terá essa bênção, que foi o caso de Esaú. Família é um negócio importante isso.
É interessante demais estudar esse assunto, família. Tanto é que a pastora Isabel fala muito de assunto de família. E ela vem falando sobre esses assuntos. Família. Família é importante. Mas nós estamos aqui com o nosso tempo já se esgotando. Eu gostaria de lembrar uma coisa. Tudo que a gente faz tem consequências, né? Jacó teve que deixar a mãe e o pai e foi sozinho para Harã. Foi para a casa de Labão, que viria a ser o seu sogro. Ele se casou com Raquel e Lia, ou Leia. Qualquer um dos dois, uma das duas transliterações são certas. E quando ele voltou, 20 anos depois, quando ele voltou, a sua mãe já havia morrido. Eu quero te dizer, ela pagou um preço alto. Ela não conheceu nenhum dos seus netos. Porque quando Jacó chegou com seus filhos, sua mãe já havia morrido. Ela pagou um preço muito alto. Ela fez coisas assim que não deveria ter feito. Se Deus já tinha prometido que o mais velho serviria o mais novo, Deus ia cumprir. Não precisa da nossa ajuda. Mas ela pôs couro de cabra nos braços do seu filho, Jacó, para que quando Isaac passasse a mão ele percebesse que estava cabeludo como era seu irmão. Pôs assim, porque Isaac ia passar a mão no pescoço do seu filho. Pôs a roupa de Esaú em Jacó, para que Isaac sentisse o cheiro de Esaú, pensando que fosse Esaú, mas era Jacó, porque Isaac estava cego, já não via mais. Então ele escutava e não escutava perfeitamente. Então Jacó, meu filho, você é Esaú mesmo, meu filho? Sou sim, papai, eu sou Esaú. E não era Jacó. Então essas coisas têm consequências na vida da gente. Deus dá solução, dá. Deus perdoa, sim, mas algumas coisas têm consequências. Aquela mulher morreu sem ver os netos maravilhosos que ela teve, que são os 12 patriarcas: Rúben, Simeão, Levi, José, Benjamim, Judá, Naftali, os 12. Ela não viu. Vale a pena fazer as coisas certas. É melhor para a gente. Mas de qualquer forma, Deus conserta a gente. Isaías 45 diz: endireitarei os caminhos tortuosos. Eu quero te dizer, para encerrar, dizer o seguinte, que se Deus não endireitasse os caminhos tortuosos da nossa vida, todos nós estaríamos perdidos. Então é isso, creia, vale a pena. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor endireita os caminhos tortuosos das nossas vidas. Obrigado, Senhor, isso é tremendo, maravilhoso. Eu sei que algumas consequências virão, mas as consequências que o Senhor permite são aquelas apenas de dores aqui na terra, mas não de morte eterna, porque o Senhor perdoa o pecador arrependido. Obrigado, Deus. E eu oro por todos aqueles que estão comigo agora na televisão ou na internet, em nome de Jesus. Amém. Nós nos veremos no próximo programa, combinado? Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está.
tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha